Da Polícia Militar para a Política. O meu convidado de hoje já foi comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo ao Além dos Outdoors, Coronel Meira. Eu que agradeço o convite, estou à sua disposição para todas as perguntas, seja lá qual for. Olá pessoal, está começando mais um Além dos Outdoors. Você pode nos assistir nas telas da TVC Bauru, né? Nos ouvir pelas frequências da Top FM e também nos ver pelos outdoors da Altmídia Outdoor e também nos pontos de ônibus da Eficaz Mídia. É um programa multiplataforma que chega até você. Obrigado, Presa Filmes, por fazer toda a técnica aqui. Obrigado, Israel, nossa produtora, que está nos acompanhando. Meira, a gente esperava muito por você aqui no programa. Nossa. Anteriormente, é verdade. Anteriormente, o Michael, nosso outro produtor, tinha entrado em contato, você ia viajar, a gente estava gravando lá no Bento Bar. Você tinha compromissos em São Paulo, não pôde vir, agora deu certo. Okay. Que bom que você está aqui. Meira, eu vou tentar fazer uma breve biografia para quem não te conhece, começar a conhecer direito. Sim. Polícia Militar, você entrou na Polícia Militar com quantos anos? Você era da onde? Você era aqui de Bauru? Como começou a sua vida na Polícia Militar? Bom, eu entrei na Polícia Militar aos 18 anos de idade. Eu morava em Águas de Santa Bárbara. Santa Bárbara do Rio Pardo, à época, né? Sim. Uma cidade próxima aqui a Bauru, 90 quilômetros, uma cidade turística. Meu pai era farmacêutico da cidade. Naquela época, o farmacêutico fazia o papel do médico, do farmacêutico propriamente dito. Sim. Ele era o curandeiro da cidade, essa que era a verdade. E eu também trabalhava com meu pai, na farmácia dele. E aí um tio meu, que era bombeiro da Polícia Militar, um dia ligou para o meu pai, conversando sobre família, sobre a minha prima, que era filha dele e tal. E aí ele perguntou se eu não tinha interesse em fazer o concurso para o Barro Branco. Eu nem sabia o que era Barro Branco, não tinha noção do que se tratava. Que o Barro Branco é a academia da Polícia Militar do Barro Branco, onde nós entramos e nos formamos e nos tornamos oficiais da Polícia Militar. Aí ele me fez uma proposta, uma sugestão para que eu fizesse o concurso. Fiz o concurso. Como eu tinha estudado minha vida toda em escola pública, no primeiro momento eu não passei. Aí eu fui a São Paulo, tinha uma tia minha que morava em São Paulo e fui fazer um cursinho especificamente para preparatório para ingresso no Barro Branco. Aí eu fiz. Em 1980 foi o vestibular, eu ingressei na Polícia Militar no dia 1º de fevereiro de 1981. Me tornei aspirante, depois segundo-tenente, fui para Botucatu inicialmente como aspirante, voltei para São Paulo, trabalhei na capital por um ano. Aí quando estava como segundo-tenente, na condição de segundo-tenente, recebi uma proposta de vir trabalhar em Bauru, uma cidade que eu tinha vindo aqui uma única vez, quando morava em Santa Bárbara ainda, para conhecer a IT, a Instituição Toledo de Ensino, certo. Aos meus 16 anos, 17 anos. Aí eu aceitei o convite, né? Foi um amigo do meu pai que ligou, perguntou se eu tinha interesse em vir para Bauru, eu falei que tinha, que aqui tinha faculdade de Direito, eu estava já fazendo faculdade de Direito em Osasco na época. Aí eu decidi vir para cá em 1985, em setembro de 85, e nunca mais abandonei Bauru. Aqui conheci minha esposa, que também era policial militar, era soldado da Polícia Militar. E aí nós tivemos nossos filhos, criamos nossos filhos, e eu fiz a minha carreira praticamente toda aqui. Toda em Bauru? Toda em Bauru. Só quando fui promovido a coronel, que é o último posto da Polícia Militar, eu fui trabalhar na zona leste da capital. Né? Lugar tranquilo? Tranquilo, CPA M4. Né? A zona leste, ela praticamente... ela contempla mais da metade da população da capital. Né? Então lá tem 3 CPAs, 3 comandos de área. Né? Então eu fiquei em um desses comandos de área e por mais ou menos quase um ano foi quando eu recebi o comandante-geral à época, o coronel Camilo, que foi deputado estadual, ele pediu para que eu assumisse o comando de policiamento do interior de Araçatuba, porque não havia nenhum coronel interessado em ir para lá. Aí, como eu era um dos coronéis mais novos da Polícia Militar, ele perguntou para mim se eu aceitava, eu aceitei o desafio. Falei, não, estou à disposição, eu só quero encerrar a minha carreira em Bauru. Eu disse para ele dessa forma. Aí eu fui para Araçatuba. E num desses momentos em Araçatuba, como comandante, eu acabei conhecendo de uma maneira mais próxima o governador Alckmin.
Foi quando ele foi fazer uma visita à região e também fazer a entrega e a inauguração do que nós implantamos lá, o grupamento aéreo, que era o Águia, que lá não tinha. Né? Essa foi a missão que eu recebi. Aí nós conseguimos implantar o Águia, o governador foi aclamado, muito bem recebido na cidade e tal. Ele ficou lá 2 dias. E nós tínhamos os melhores indicadores criminais na época no estado de São Paulo. Aí eu peguei fiquei próximo ao governador. Passado 10 dias depois da visita dele, eu recebi uma incumbência de ir para o Palácio do Governo, porque o governador queria falar comigo. Eu falei, puxa, eu devo ter feito alguma coisa errada nessa visita, né? Deu ruim. Deu ruim. Aí quem me recebeu em São Paulo foi o Dr. Sidney Beraldo, que era o chefe da Casa Civil, hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E aí ele pegou, e quando eu cheguei lá, eu fiquei um pouco assim, né, assustado. Até falei para o meu comandante à época, o Camilo. E aí, quando eu cheguei lá, para surpresa minha, o governador me fez o convite para ser o chefe da Casa Militar, que era o secretário, né, de governo, que cuida da segurança pessoal do governo, que cuida da segurança também das instalações físicas do Palácio do Governo, e é o coordenador estadual de Defesa Civil. E aí fiquei no cargo por 8 meses, né, como secretário, quando a PM teve uma crise de mortes de policiais militares, foi em 2012. Muitos policiais militares alguns policiais militares estavam sendo... Naqueles eventos de ataque aos policiais militares, Não, aquele do ataque foi em 2006. Ah, tá. Em 2012 foi uma situação em que os policiais militares estavam sendo mortos e muitos deles com tiro no rosto. Tiro no rosto, né, em execução, nós chamamos de esculacho. É quando a pessoa quer, na verdade, atingir não só a pessoa morta, mas aquilo também que ela representa. Tem uma representação, tem um significado muito forte. E aí começou a ter uma sequência disso. Então tinha a morte de um bandido, depois na sequência a morte de um policial militar, e na verdade o fato que mais marcou a época foi a morte de uma policial feminina, em que ela foi morta com a filha de 9 anos ao lado. Eu lembro. Chama Isabelina, o nome dessa policial. E na sequência disso você tinha chacina. E muitas dessas chacinas, às vezes, tinha participação de policiais militares. Então, você tinha uma crise dentro da segurança pública. Aí o governo decidiu afastar o secretário de Segurança Pública, que era o Dr. Ferreira Pinto, né? Que é uma pessoa muito capacitada, diga-se de passagem. Aí ele decidiu afastar o Ferreira Pinto e escolheu um novo secretário. Esse novo secretário era o Dr. Fernando Grella Vieira, que até então era procurador-geral de Justiça. Ele tinha deixado o cargo e tal, e aí o governador o chamou para ser o novo secretário. Quando ele foi chamado para ser o novo secretário, ele foi ao palácio para falar com o governador, e eu era o secretário-chefe da Casa Militar. E o governador estava ausente no dia que tinha agendado a reunião, e o secretário de comunicação dele, que era o Márcio Ait, que trabalhou na Veja por muito tempo, o Márcio Ait me ligou e falou assim: ô, coronel, você não pode fazer a recepção do Dr. Fernando Grella, porque o governador vai estar ausente agora no período da manhã, só vai chegar por volta de 11h30, 11h40. Eu falei, não, eu faço sim. Então, eu fiz, aspas, uma sala para o Dr. Fernando Grella, e ele me perguntou vários assuntos relacionados à Polícia Militar, o que estava acontecendo, o que estava, né? E eu fui relatando aquilo que eu tinha conhecimento, eu obviamente convivia com muitos oficiais, muitos colegas meus, e eu fiz um breve relato para ele. Ele falou, eu vou fazer a substituição do comandante-geral, do delegado-geral e da superintendência da Polícia Técnico-Científica. Eu vou alterar os 3. Eu falei, mas o senhor vai alterar o comandante-geral? Ele foi nomeado faz 6, 7 meses, que era o coronel Roberval. Ele falou, não, eu vou. Eu falei, então, o que eu podia fazer? Nada. Aí ele pegou e falou, olha, eu vou entrevistar 2 coronéis hoje à tarde lá na Secretaria da Segurança, e um desses 2 coronéis vai ser o novo comandante-geral. Eu nem sequer sabia o nome dos 2 coronéis, fiquei sabendo somente no período da tarde. 2 amigos meus, 2 pessoas super competentes, e falei, bom, pelo menos a PM vai ter um comandante-geral, né, com nome bom, com bons propósitos, um bom profissional e tudo mais. Quando chegou no final da noite, eu morava no Palácio, eu residia dentro do Palácio do Governo, lá no Morumbi. Não tinha apartamento, nada. Minha família morava aqui em Bauru, eu tinha um filho morando em Campo Grande, e minha filha estava em São Carlos, cada um... No segundo andar?
Lá no, Eu morava no térreo. no térreo? No térreo. Caramba, onde tem lá no térreo? Bem na entrada, no Na térreo. casa militar, você entra... Dentro da casa direito... militar tem um alojamento do tá, comandante ali, tá. do chefe da casa militar. E Legal. eu ficava ali que era meu... Uhum. Ali que eu morava, entendeu? E aí ele chegou à noite, o Major Salles, que foi comandante-geral também, o Major Salles me ligou e falou, olha, o doutor Grela está vindo para o palácio, o senhor está aqui? Eu falei, não, eu estou aqui na minha sala. Ele falou, ele quer conversar com o senhor antes de conversar com o governador. Eu falei, tá bom. Aí, mais ou menos 9h30 da noite, o doutor Grela chegou, fui recebê-lo, fui ao encontro dele, que na antessala do governador. Quando eu cheguei lá, ele falou, olha, comandante, eu queria conversar com o senhor, porque antes de entrar de falar com o governador, eu queria saber se o senhor tem interesse e pretensões de ser o novo comandante-geral da Polícia Militar. Eu falei, mas o senhor não conversou com 2 outros coronéis? Não, ele falou, eu conversei com os outros 2, mas eu também conversei com o senhor. Praticamente foi uma entrevista a manhã toda, e eu entendo que o senhor reúne condições para ser o novo comandante-geral, desde que o senhor queira. Eu falei, bom, eu tenho que conversar com o governador, porque eu sou secretário. E eu preciso, na verdade, ter a anuência do governador. De antemão, em que pese eu ter prejuízos financeiros e tal, porque você deixa de receber alguns benefícios, eu falei assim, eu aceito o desafio. Eu falei assim, eu jamais poderia imaginar na minha vida que eu seria o comandante-geral da Polícia Militar. Poxa vida. E aí ele pegou e falou, então o senhor aceita? Aceito. Entrei na sala do governador, foi 20 minutos de conversa, estava certo. Naquele dia, naquela noite mesmo, meia-noite, já publicou minha nomeação. Que ano era esse? 27, esse dia foi dia 26 de novembro. Cara, é bom de data, hein? Cara, é de bom 2012, eu 2012. assumi a PM no dia 27 de novembro de 2012. E E aí me tornei comandante-geral da Polícia Militar, o maior desafio da minha vida, e permaneci lá por 2 anos e 3 meses, né? Porque novembro, dezembro e também janeiro, no comecinho de janeiro de 2015, quando o Alexandre de Moraes, hoje ministro supremo, assumiu a secretaria no lugar do doutor Fernando Grela, que me chamou na casa dele no dia 24 de dezembro de 2014, véspera de Natal, pedindo para mim algumas informações da PM, e inclusive se eu tinha alguma indicação para uma pessoa, para um coronel que pudesse me substituir. A pessoa que eu indiquei, ou que eu pelo menos sugeri, foi designado comandante-geral, que foi o coronel Ricardo Gambaroni. Então, que legal. essa é a minha trajetória dentro da Polícia Militar. E também dois desafios que eu posso ressaltar. 2013 foram aquelas manifestações violentas na capital, no estado todo, tudo por causa de uma passagem de Lembro. Eu estava assessor centavos. político, sabe o que a gente fazia? Chegava na entrada de São Paulo, tirava a placa oficial do carro para não ser atacado lá. Exatamente. Difícil, Então, esse foi o episódio talvez mais assim marcante do meu comando. E o segundo episódio mais marcante foi a Copa do Mundo. Foi a Copa de 2014, que nós conseguimos realizar. Foi uma operação. Nós envolvemos 4.000 policiais militares. 4.000. Eu lembro que o pessoal falava assim, não vai ter Copa. Imagina na Copa, se agora tá, imagina na Copa. Mas foi feita uma operação muito grande, né? Nós só não demos o nome da operação Vai Ter Copa, para não afrontar os manifestantes, entendeu? Mas era mais ou menos assim, vai ter Copa e teve Copa. Coronel, o senhor foi do governo, estava lá tratando direto assim com o governador. Hoje, o governador, o qual o senhor serviu, está lá vice-presidente do Lula. E você é de direita, a gente sabe qual a sua relação assim... E, aliás, hoje o Alckmin está em Bauru, né? Qual a sua relação? Como você saiu do governo, você tem crítica ao governo ou não? O Alckmin era um grande governador. Me fala um pouco sobre isso. Olha, ele como estadista é uma pessoa espetacular, eu entendo. Tanto é que nas pesquisas, se o governador Alckmin hoje, ou o vice-presidente Alckmin, se colocar à disposição nas urnas aqui na capital, ele tem um favoritismo. Porque o interior, né, em que pese todas as dificuldades, o interior ainda tem uma visão bastante positiva do governador Alckmin. Agora, nós saberemos, só vamos saber disso na prática se ele se candidatar. E tem o seguinte, ele teve uma mudança de viés muito radical. Ele era um crítico ferrenho ao PT.
né? E aí, de repente, ele se alia ao PT para compor uma chapa junto com o PT, e em especial ao presidente Lula. Então, ele era um crítico quanto mais, tanto é que tem vários vídeos dele falando da quadrilha que era o PT, pelo menos era assim que eles afirmavam, né? Essa que é a grande verdade. Então, isso também, hoje o eleitor leva em consideração. E numa eventual eleição, isso vai ser explorado. Agora, eu encerrei o meu mandato, o cargo que eu exerci como comandante-geral com o governador Alckmin de uma maneira bastante conflitante, porque nós divergíamos em alguns pontos. Eu entendia que, às vezes, o governador ele não escutava os técnicos e dava mais valor para aquilo que a mídia divulgava e falava a respeito da Polícia Militar. Então, eu não gostava disso. Então, mas é uma questão técnica. Hoje, talvez, como político, pensando como político, talvez eu tivesse uma visão diferente. Mas, na época, eu era um técnico. E, como técnico, eu não gostei da postura dele. Por isso, fiz algumas críticas na minha saída. Foi no jornal Estado de São Paulo, né? E eu tenho certeza que aquilo ali deixou ele bastante chateado comigo, essa que é a grande verdade. Não só ele, mas como, por exemplo, o deputado Pedro Tobias, que ficou chateado. Então, a gente tem uma relação assim um pouco estremecida em razão disso, em razão dessa minha postura. Mas eu falei aquilo que eu tinha vivenciado, aquilo que eu sentia e aquilo que de fato aconteceu. Eu não falei nada além do que aconteceu. Duas coisas. Você ser comandante da Polícia Militar, você vem de um quadro técnico, né, que cresceu dentro da polícia, fazendo as pós-graduações da polícia, os treinamentos da polícia, e vem para um cargo que ele é meio político, né? Tem que responder, tem que dar entrevista, tem que dar satisfação para a imprensa das coisas que ocorrem. Então, se você não tiver um traquejo político, também dificulta, né? Nós aprendemos até media training. Eu fiz media training. Então, por quê? Porque a gente sabia que se você, em determinadas situações, você tem lá um batalhão de repórteres lá, o assunto é sobre o mar, de repente alguém pergunta do céu. É o que eu vou fazer, agora. Mas pode ficar tranquilo, o que você perguntar eu respondo. A Polícia Militar no tempo do Alckmin era conhecido como a polícia de bater em professor, né? Manifestação, pegava grevista lá na borracha. Eu lembro disso daí. Na minha época, pelo menos, eu não tive nenhum conflito, nenhum atrito com relação a professor. Na verdade, as maiores manifestações violentas que nós tivemos foi na época dos Black Blocs, foi naquela época em que a tarifa do ônibus de São Paulo de R$3 foi para R$3,20, e aquele 20 centavos ele foi um movimento que acabou nascendo em São Paulo, se proliferou pelo Estado e se proliferou pelo país como um todo, com manifestações violentas, né? Que eram ações dos Black Blocs, que era uma coisa que para nós era assim inusitada. Foi umas manifestações que nasceu na esquerda, o movimento Vem Pra Rua era de esquerda, aí virou contra a esquerda do nada. Virou contra a esquerda, que depois virou bolsonarismo. Isso. Tanto é que o prefeito na época das manifestações era o Haddad. Era o Haddad. E o Haddad, nem ele entendia o que estava acontecendo. Teve uma determinada situação em que nós tínhamos uma notícia que o movimento ia começar no Teatro Municipal, ia percorrer algumas ruas da região central, entre as quais ia passar em frente à prefeitura. Então nós fizemos um contato e falamos assim, nós precisamos colocar pelo menos uma companhia de choque dentro da prefeitura, para preservar o patrimônio. E houve, na época, uma resposta, um comunicado do prefeito que ele não queria polícia lá, que a Guarda Municipal fazia às vezes. Mesmo assim, nós deixamos um efetivo embaixo do viaduto, porque ali a prefeitura tem um acesso pelo viaduto. Certo. E aí nós deixamos uma companhia ali de retaguarda e nós não tivemos dúvida do que aconteceu. Teve um veículo da Rede Record incendiado, uma van que estava fazendo cobertura, e por pouco não ingressaram dentro da prefeitura para poder atear fogo na prefeitura. E qual foi a saída naquele dia? Os policiais entraram pelo subsolo da prefeitura e protegeram a prefeitura pela frente, ali no viaduto do Chá. Então, se nós não tivéssemos tomado essa iniciativa, hoje talvez nós não teríamos o prédio da prefeitura. Então, nem o próprio prefeito Haddad, que era do PT, que era de esquerda, ele tinha controle sobre aquelas pessoas, o que significava que não tinha um viés ali de direita, de esquerda, de centro, nada. Era um viés
de destruição mesmo, entendeu? Com certeza. O que dificultou o trabalho da Polícia Militar. Você atuou nesses protestos, né? Que teve muita quebra de vidraça de banco. Eles odiavam banco, né? Passaram na frente do banco e quebrava tudo. Tudo que era banco, tudo que era ligado ao capitalismo, como, por exemplo, os fast foods, como era McDonald's, eles quebravam tudo. Você viu o que aconteceu no fatídico 8 de janeiro. Agora. Sim. O que você achou? Eu não vou perguntar para você se era a favor ou contra, não. Da ação da Polícia Militar lá. Você acha que foi mal planejado ou não agiram? Porque dava aquele tipo de gente que estava ali, dava para ter controlado, segurado. O que você achou vendo as imagens? Pelas imagens e pelo depoimento que eu vi recentemente, até no julgamento de umas pessoas aí, que quando o ministro Alexandre de Moraes foi relatar o voto dele a respeito do governo Bolsonaro, e que ele mostra o depoimento de uma policial que foi atingida, que foi, na verdade, espancada e tudo mais, eu penso o seguinte, eu como policial, aqueles policiais militares que ali estavam, que estavam sob o comando de alguém, eles tentaram evitar. Agora, tinha uma outra pessoa que estava no comandamento da Polícia Militar, que pode ter se omitido e deixado e falar assim, deixa a porteira aberta, vamos ver o que vai dar, eu tenho certeza que também isso tem. Tanto é que foi identificado pessoas ou oficiais da Polícia Militar que atuaram dessa forma. Agora, na verdade ali, na minha opinião, houve uma omissão, né, muito forte por parte do secretário da Segurança Pública do Distrito Federal. A partir do momento que você tem notícias, você tem informações de que aquela manifestação vai para o Palácio, para a Praça dos Três Poderes, e com o viés de fazer uma manifestação nada programada, ou seja, nada que pode fugir ao controle, e eles tinham essa informação, eu entendo que deveria haver um bloqueio e evitar que essas pessoas se aproximassem à Praça dos Três Poderes. Daí eu falo, na minha opinião, houve omissão de quem tinha o poder e o dever de fazer Eu escutei um policial, que é íntimo meu, mas falando assim, olha, eu já atuei em Palmeiras versus São Paulo, que a gente segurou gente muito pior que isso daí. Isso daí, se fosse a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que não é lá, né? Tava lá, tinha segurado, não tinha chegado nem perto do Palácio. Não chega. Você lembra o episódio que teve um atrito entre Polícia Civil e Polícia Militar? Lembro muito. Foi no Governador Serra. Sim. A Polícia Militar não permitiu que os manifestantes, que eram policiais civis, que eram colegas nossos de trabalho, nós somos colegas, afinal de contas, um faz a prevenção, outro faz a repressão. Nós temos uma intimação uma ligação muito forte. Naquela ocasião, houve lá atrito entre policiais civis e militares, ficou um clima hostil por um bom tempo. Eu era policial rodoviário naquela época, eu era major. Eu lembro que uma viatura nossa foi levar uma ocorrência na Polícia Civil naquela noite e só faltaram sair lá a chute. Então, eu falei, vamos deixar para lá, vamos esperar a coisa esfriar. Mas naquela ocasião, se não fosse a Polícia Militar, qual seria o resultado da entrada de policiais armados dentro do Palácio? Nossa Senhora. Então, às vezes você tem que tomar a iniciativa e não deixar mesmo acontecer. Quantas e quantas vezes durante as manifestações de 2013 nós não permitimos sequer que os manifestantes chegassem próximo ao Palácio do Governo? Outra ocasião que nós tivemos que fazer uma repressão mesmo, ou seja, o 3B, bomba, bala e borracha. Foi na manifestação quando estava a caminho do aeroporto de Guarulhos, de Cumbica. Eles estavam a 5 quilômetros do aeroporto de Cumbica, que é o acesso, e nós não permitimos a progressão dos manifestantes. Imagine se nós tivéssemos lá 1.000 manifestantes dentro do aeroporto de Cumbica. Nós teríamos uma catástrofe. A segurança então de muita nós gente tivemos que... O choque nosso conseguiu chegar ao aeroporto por outro caminho, nós chegamos por trás, né? E aí o choque avançou, bloqueou o acesso, muitos voos foram cancelados, muitas pessoas perderam os seus voos, exatamente porque a Polícia Militar não permitiu que os manifestantes avançassem, porque se eles tivessem avançado para o aeroporto de Cumbica, ia ser o caos, ia ser uma repercussão internacional. Eu quero ir para... Já vou para a política, viu? Calma. Mas antes eu quero... Você, como coronel, teve muitos avanços dentro da Polícia Militar.
Deixar bem claro, quem assiste o programa sabe, eu sou um crítico da Polícia Militar, da concepção, não dos policiais militares, nem da instituição. Sim. Concepção, acho que lá a formalização da polícia tinha que ter outro, a gente chama de outra consolidação em cima de outros pilares. Mas, assim, dentro da Polícia Militar, é claro, durante a gestão do senhor, teve alguns avanços, me fale algum desses. Por exemplo, o BAEP foi criado na sua administração, né? Muitas pessoas não sabem por que o BAEP foi criado. Para dar tapa na cara de... Não é esse o conceito. O secretário de comunicação do governo, o Márcio White, não sei se você o conhece, o Márcio White era uma pessoa assim que ele fazia uma mensuração daquilo que era positivo, negativo para o governo e tal. Um dia ele chegou numa reunião e falou assim: comandante, puxa vida, nós temos aqui uma avaliação da rota. A rota é super bem conceituada perante a população, tal. Então, quase igual, se aproximando do bombeiro e tal. Poxa, nós não podemos criar outras unidades de rota no interior? Eu falei, não. Ele falou, por que não? Eu falei, não, porque a rota é una. Ela é indivisível, ela é uma só. É o 1º Batalhão Tobias de Aguiar. Então, é um batalhão histórico que foi criado ali na Avenida Tiradentes, que se mantém até hoje, e a rota é ali, é uma só tem uma rota, que é o 1º Batalhão de Choque. Eu falei, agora nada impede, Márcio, que nós possamos criar unidades semelhantes ao treinamento que a rota hoje submete aos policiais, com viaturas diferenciadas, com uniforme diferenciado, com uma tropa especializada para atuar, para fazer um papel semelhante da rota. Como, por exemplo, o grafismo da viatura. Ao invés de nós usarmos as cores preta, vermelha e branca que a época usava, nós podemos pintar essas viaturas de cinza e fazer um treinamento, mudar o uniforme, enfim. Nós podemos criar uma unidade especializada com características de rota. Aí o White gostou da ideia, tivemos uma reunião com o governador pediu que eu fizesse uma exposição sobre aquilo, e eu tinha comigo um coronel que chamava Coronel Moretti. O Coronel Moretti era uma pessoa assim, muito hábil em elaborar legislação, criar uma lei, fazer um projeto de lei, né? Resolução, o que você pedia ele fazia. E aí eu levei comigo, levei também uma pessoa que fez o grafismo, enfim, levamos para o governador praticamente pronto. Falou, governador, a ideia é essa, mas como que é o nome dessa unidade? Eu falei, ainda não temos, mas até o final da tarde nós traremos o nome do senhor, já com o projeto de lei pronto, com tudo pronto, governador. Tá bom. Aí quando chegou a tarde, nós levamos lá o grafismo, e aí durante a discussão, esse coronel Moretti falou assim, comandante, tem uma ideia para o batalhão novo. Eu falei, como é que é? BAEP. Eu falei, o que é BAEP? Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Aí o subcomandante que estava comigo, coronel Leones, que já se foi, já se partiu, ele pegou e falou, poxa, que legal esse nome, eu gostei. BAEP. Aí tinha já uma viatura do BAEP, grafismo, a nova farda do BAEP, tudo, né? E aí a ideia era criar 4 BAEPs só. Tudo num raio, no máximo 100 quilômetros da capital. Por quê? Os grandes problemas do governo, do Estado, não estavam no interior. Não. Estava na capital e Campinas, Santos, São José dos Campos e Sorocaba. Era isso. Então, a ideia era criar tão somente 4 BAEPs. Treinado pela rota, tudo e tal. Fizemos isso, deu certo. O primeiro BAEP foi Campinas, né? Aí depois o segundo foi Santos, e aí nós fomos criando. Criaram os 4 BAEPs e o resultado foi surpreendente. Por quê? Porque houve uma recepção muito boa por parte da população. A população aplaudiu, falou, isso aqui é a nossa rota, isso aqui é a rota, e é o BAEP. E o nome BAEP pegou. Assume o governador Dória coloca como plano de governo dele, em expandir a criação dos BAEPs para o estado de São Paulo. E aí, isso acabou acontecendo e deu certo. E hoje, na verdade, o BAEP existe em todo o estado de São Paulo. Por mais que algumas pessoas critiquem a postura do BAEP em relação à letalidade, né? Mas o BAEP, de uma certa forma, é um batalhão interessante, importante e uma reserva estratégica do comandante do policiamento de área. Sabe por quê? Porque nós temos ações do crime organizado bastante graves, bastante fortes, com armamento pesado, e que às vezes uma patrulha
que é o policial que fica 24 horas na rua, está ele ali, ele e o companheiro dele, cada um armado com uma pistola, quiçá às vezes uma calibre 12, ou quiçá às vezes um sargento com uma metralhadora, mas não tem um armamento, às vezes, suficiente para poder fazer enfrentamento ao crime organizado. Mas, por isso que o BAEP ele é interessante, ele é importante, porque em situações como essa nós não poderíamos recorrer a São Paulo, que está a mais de 300 quilômetros de distância. Sim. O BAEP aqui no interior, ele é temido, né? É temido, as pessoas têm medo. Vê o carro do BAEP chegando, tem medo, tranca, sai da frente. E aqui em Bauru tá tendo muita letalidade policial. Assim, eu até estava conversando com colegas da imprensa, a gente fez um evento para a imprensa essa semana, e o pessoal falando, olha, tal lá não conhecia, o menino lá não conhecia, mas esse aqui que mataram no Bela Vista, esse menino aqui não sei, o jeito que foi, e era conhecido, não era tão, não tem um histórico. Essa letalidade policial é uma crítica válida a fazer à Polícia Militar? Eu entendo o seguinte, a letalidade ela é decorrente do enfrentamento provocado pelo próprio criminoso. Ninguém sai na rua. Eu trabalhei 34 anos na Polícia Militar. Eu nunca saí na rua e falei assim, puxa, hoje eu vou sair na rua e vou matar alguém. Eu não saio para matar ninguém. Eu saio para defender as pessoas e também me defender. Se porventura, lógico, eu sou muito mais visado do que você. Por quê? Porque se eu tiver um enfrentamento, eu vou ter que repelir aquela injusta agressão. Você, como vítima, às vezes, leva desvantagem. Porque você vai ser... Se você resistir a um assalto, você pode perder a sua vida, você pode colocar em risco a vida da sua família e assim sucessivamente. Mas a Polícia Militar está exatamente para isso. Agora, quando há esse enfrentamento, ou seja, quando há uma predisposição por parte do criminoso em enfrentar a polícia, atirando contra a polícia vai revidar. Agora, existe casos pontuais de exagero e de talvez de execução? Pode até haver, mas isso precisa ser provado. Eu como advogado, defendi um grupo de policiais recentemente que estavam submetidos a júri. Eles foram acusados de ter executado uma pessoa. No júri, nós conseguimos provar que não houve a execução. Entendeu? Que não houve aquela intenção. Então, você precisa, antes de fazer um pré-julgamento daqueles que atiram ou que participam daquele episódio, para saber de fato o que aconteceu. Por isso que existe inquérito policial militar e por isso que existe também um inquérito policial. São 2 procedimentos investigativos, um da Polícia Civil, outro da Polícia Militar, para apurar se aquela conduta dos policiais militares foram erradas ou não, ou foram equivocadas ou não, ou se foi pura execução. Então, isso tudo tem que ser provado. Num primeiro momento, eu não posso prejulgar os policiais e falar que eles executaram. Eu tenho que entender e levar em consideração a versão deles, que eles apresentaram inicialmente. Salvo o melhor juízo se houver alguma mudança dessa versão com provas periciais ou com provas testemunhais. Então, é assim que a gente funciona. É assim que é a legislação brasileira. Certo. Eu já falei antes da entrevista para o senhor que eu sou do time que gosta de um controle social e civil dos militares, né? E também tem um flertezinho ali com a desmilitarização da PM. Por quê? Vou falar isso, vai dar os motivos. Sim. Por quê? Porque eu acho assim que essa questão do militarismo dentro da PM, de o cara ficar preso porque a bota tá suja e outras coisas, e direitos mesmo, que eu acho que o policial hoje deveria, ninguém fica mais deveria ter direitos, alguns direitos que eles deviam ter, e até ser submetido, aí é a parte que vocês não gostam muito, ser submetido à justiça comum, entendeu? Quem disse que não somos? Mas aí vocês têm a justiça militar, que vocês resolvem lá, e é tudo muito corporativismo dentro de vocês lá, assim. Me fala a proposta de desmilitarização. O corporativismo que você fala, dentro da justiça militar, é o contrário. É pior para o policial militar do que você possa imaginar. Eu já fui comandante-geral, já fui juiz, porque lá você é convocado para ser juiz, porque lá não existe o julgamento apenas de um juiz togado, existe um coletivo, existe um grupo lá, são 4 militares e um juiz togado. Esse que é o conselho. Tem conselho permanente e tem conselho especial. Conselho especial,
Conselho permanente é quando é julgamento de praça, do soldado ao subtenente. Quando de um soldado ao subtenente é julgado na justiça militar por um crime que ele cometeu, nós temos lá 4 oficiais como juízes e um juiz togado, um juiz concursado. Muito bem, então eu tenho lá o crivo de 5 pessoas que vão julgar aquele policial. Aí eu tenho, na segunda instância, nós temos 4 desembargadores militares e 3 civis. São 2 câmeras. Então, cada câmera são 3 pessoas. Pode ser 2 militares, ou 1 militar e 2 civis. Mas há essa divisão também. Posso lhe afiançar como advogado, que é pior advogar na justiça militar em defesa do policial do que na justiça comum. Muito melhor a justiça comum. Muito mais benevolente a justiça do comum do que a justiça militar. Então, não há corporativismo nesse sentido. Sobre a desmilitarização, o que seria uma instituição com, hoje, 80 mil homens? Na época que eu comandei, tinha 87 mil. Lembrando que no Brasil nós temos mais de 500 mil policiais militares. Entendeu? Nós temos um exército. Se não tivéssemos um regulamento forte e uma justiça, mesmo que especial, forte, em que nós temos lá os crimes militares próprios. O que são crimes militares próprios? Se você hoje... Desobediência. Você, por exemplo, hoje, você fala assim, eu falo, Ed, amanhã eu sou produtor de uma TV, tá bom? Você trabalha comigo, você é um repórter meu lá. Fala, Ed, amanhã eu quero que você faça a cobertura da vinda do governador a Bauru. Você fala assim, eu não vou. Eu trabalhei já essa semana toda, já trabalhei na semana passada, eu não vou. O que acontece com o Ed? O Ed pode ser demitido por justa causa e tal, não acontece nada. Nada mais do que uma relação trabalhista. Certo. O que acontece com um policial militar que é escalado para uma atividade e fala que ele não vai? Ele está recusando, ele está desobedecendo uma ordem manifestamente legal do superior hierárquico. Sabe o que é isso? Insubordinação. Você vai ser preso em flagrante por recusar a cumprir uma ordem manifestamente legal. Isso é o que acontece. Além de um regulamento... E se você achar que é uma ordem não é legal? Aí não é insubordinação. Ué, não é insubordinação. Você quer ver um exemplo? O comandante chega para você e fala assim, Ed, amanhã você vai na minha casa fazer a pintura da minha sala. A ordem é legal? Não. Manifestamente ilegal. Você não vai. É insubordinação? Mas aí está muito claro. Não, mas eu estou dando um exemplo bem simples para você entender que nós temos um Código Penal Militar que ele tem os crimes militares impróprios. O que é crime militar impróprio? É o mesmo que tem na legislação comum, praticada pelo militar, às vezes na esfera da sua atividade. Hoje, por exemplo, quando há um confronto e que tem uma morte de uma pessoa nesse confronto, não tem nada a ver mais com a justiça militar. É tudo justiça comum, porque é um crime, em tese de homicídio, de competência exclusiva do tribunal do júri. Então, há uma apuração por parte da Polícia Militar por meio do inquérito policial militar, mas também da Polícia Civil por meio do inquérito policial. Só que, quando finaliza o inquérito policial militar e o inquérito policial, ambos vão para a justiça comum, porque não é competência mais da justiça militar julgar os militares. Então, nós temos um Código Penal Militar bastante contundente, bastante incisivo, e nós temos também um regulamento disciplinar. Tudo isso pela condição de sermos militares, porque se não fôssemos militares, não estaríamos sujeitos a esse Código Penal Militar e nem sujeitos a um regulamento disciplinar tão diferenciado com o que existe hoje, por exemplo, na Polícia Civil, na Polícia Federal. Veja só, olha só que coisa interessante, né? Um juiz, se ele pratica um crime bárbaro, absurdo, qual é a pena máxima para ele? Aposentar. Aposentar com salário integral. Hoje o policial militar perde a função, perde o salário, perde tudo aquilo que ele conquistou. Isso é privilégio? Não é nenhum privilégio. Além disso, os militares, na própria Constituição está escrito, aos militares é vedado a sindicalização e a greve.
Quando policiais militares fazem greve, como aconteceu na Bahia, como já aconteceu aqui em São Paulo uma determinada época, Aconteceu um motim no Ceará. no Ceará, aquilo ali é crime, aquilo ali o Código Penal Militar abomina aquilo ali como revolta ou motim. É. Então, nós temos uma legislação muito severa para que nós, militares, tenhamos que cumprir. Se nós não tivéssemos esse rigor da legislação contra nós, o que seria hoje das polícias militares em todo o Brasil? Nós poderíamos parar a qualquer momento. Você imagina se um determinado dia ninguém mais fizer uma greve lá no Centro de Operações da Polícia Militar, no Copom, onde atende 190. Não vamos atender mais. Vamos dar sinal de ocupado para o estado todo. O que vai acontecer? O que coloca e mantém aquele policial militar 24 horas por dia? Porque nós temos uma legislação bastante forte e também temos uma vedação constitucional da sindicalização e da greve. Então, é uma coisa assim que, vamos pensar na desmilitarização. Tem que aprofundar muito mais esses estudos, isso aí, para que nós possamos tomar uma decisão. Eu falo é o seguinte, nós povo, porque a Constituição muda nós de acordo com a nossa vontade. Defende, a gente sonha com a polícia comunitária, com a polícia no meio do povo lá, ajudando o pessoal que está saindo do supermercado, olhando os filhos seus que estão saindo da escola, igual tem a ronda escolar, vocês têm e a polícia de repressão e coisa, seja um BAEP que só vem na rua se for, entendeu? É que essas outras ações da polícia passam desapercebido por você. Você não vê um policial ajudando uma pessoa a trocar um pneu furado. Você não vê um policial ajudando uma senhora a atravessar uma faixa de pedestre. Você não vê um policial fazendo parto. Você não vê um policial... Você vê, mas não fala. Você só fala da letalidade. Agora, por quê? Porque a letalidade chama mais atenção. Com certeza. Criticar a polícia militar é muito mais cômodo do que elogiar. Então, o que eu, de uma certa forma, não concordo contigo é que a polícia militar ela atua 24 horas por dia em 645 municípios. É a única representação do Estado, é a única... uma forma de você manifestar a vontade do governo 24 horas por dia em todos os municípios do estado de São Paulo. Qual outra instituição faz isso? Nenhuma. Me prove qual outra que faz. Somente a Polícia Civil. Só. Mas não está nos 645 municípios. Porque nós temos delegacias aí hoje que o policial tem que andar 100, 150 quilômetros para poder levar uma ocorrência para um delegado de polícia. Eu tenho um primo tenente e ele estava trabalhando em Budas Artes. E ele falou exatamente, a gente discute muito, né? Briga, todo churrasco. E aí ele falou assim para mim, não, você tem razão numa coisa. Ele falou assim, eu entrei em umas quebradas lá em Budas Artes, que é onde que mais desova corpo da capital, é lá. Ele falou assim, e realmente a única coisa do Estado que chega lá é a Polícia Militar. E a gente já chega para resolver um problema. Então a única coisa que a pessoa tem acesso ao Estado, a Secretaria de Educação não chega lá, a Secretaria de Assistência Social não chega lá naquele lugar. A única coisa do Estado que chega lá é a PM. É a única coisa que entra lá é a PM. Meira, eu tenho que fazer mais uma pergunta de Polícia Militar. Vamos lá. Antes de perguntar de política. Nós temos hoje um secretário de Segurança Pública muito criticado, que é o Derrite. Capitão Derrite. Muito criticado, principalmente nas ações que ele fez no Guarujá, em outras coisas, outros posicionamentos, até também o relacionamento dele com as redes sociais, que ele vai lá e publica um monte de coisas desnecessárias. Das ações eu não tenho nada formado, porque eu não sou técnico na área. Mas do jeito que ele se comunica, parece que ele é pré-candidato a deputado e está querendo fazer um público ali, né? E não agindo como um cara muito importante na segurança pública do governo do Estado. Você conhece ele? O que você acha? Como você acha que está sendo tocado hoje a segurança pública? Olha, o capitão Derrite, eu era comandante-geral, ele era tenente, foi promovido a capitão, porque um tenente que trabalhava comigo era da turma dele, e ele era da rota, foi para o bombeiro em razão de alguns confrontos, algumas ocorrências de letalidade, né? Isso é muito comum lá na rota, quando às vezes a pessoa tem mais de 1, 2, 3 ocorrências, a pessoa é afastada. Antes se chamava de auto de resistência, agora mudaram o nome. Hoje tem um outro nome, né?
mas ele também foi afastado por isso e tal. Aí ele se tornou um político, ele foi candidato, ele tinha uma rede social muito boa, foi eleito deputado federal, foi reeleito, né? Ele ajudou na campanha do governador Tarcísio, do presidente Bolsonaro, muito amigo dos filhos do presidente Bolsonaro, entre eles o Eduardo Bolsonaro, que ele é deputado federal por São Paulo, do mesmo partido dele. E quando da escolha do novo secretário, o governador Tarcísio decidiu privilegiar e prestigiar um policial militar para assumir a pasta da segurança pública, mesmo porque a pasta nunca havia sido comandada por um policial militar, né? Então, ele é o primeiro policial militar a comandar a pasta. Normalmente é desembargadores, procuradores, ou às vezes advogados e tudo mais, juristas e tal, né? Pessoas assim um pouco distantes das forças policiais. Também nunca tivemos um delegado de polícia. Então, foi uma experiência inovadora, né? E ele acabou deparando com uma situação de anormalidade lá no Guarujá e que desencadeou a Operação Escudo. Agora, posso lhe afiançar, na época que eu fui comandante-geral, nós tínhamos no estado de São Paulo, vivenciamos uma coisa inusitada à época. O estado de São Paulo é bem diferente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro nós temos um domínio muito forte das facções criminosas, das milícias, do jogo do bicho e tal, em que eles têm domínio total sobre determinados territórios. Ou seja, você pega lá comunidade, ou que chama de favela, seja o que for, seja o que você quiser chamar. Complexo da Maré, eu fui no Complexo da Maré, é uma coisa assim absurda. Então, aquilo ali está dominado por facções criminosas, ou seja, pelo crime organizado. O Estado ali é ausente totalmente, né? No estado de São Paulo não se vê isso, você não vê isso aí. Você pode ir lá em qualquer comunidade, na capital, seja onde for, não tem. Onde nós tínhamos uma situação que se assemelhava ao Rio de Janeiro na minha época? Guarujá. Nós tínhamos lá, em Vicente Carvalho, nós temos lá o Morro do Macaco, um lugar horrível, em que nós tínhamos lá o domínio do tráfico. E nós tentamos lá, por uma incursão do Comando de Operações Especiais do COI, fazer uma incursão, porque tínhamos uma denúncia que estavam fazendo tráfico de drogas usando lá parte da Mata Atlântica, que fica atrás do morro e tal. E o pessoal do Comando de Operações Especiais, que é aquele pessoal que faz sobrevivência na selva, que fica lá 30 dias comendo bigato e sobrevive e tudo mais, entendeu? E eles foram para lá e foram encurralados, entendeu? Sofreram uma emboscada, 2 policiais foram atingidos, não foram mortos, mas foram atingidos. Tiveram que recuar e nós tivemos que fazer uma incursão lá no Morro do Macaco, junto com o COI, junto com o Choque, e fizemos uma operação. E teve lá um resultado de confronto, e teve apreensões de fuzis e tudo mais, mas a Polícia Militar conseguiu retomar o morro, que estava sob domínio do tráfico, e devolver ao Estado. Aí voltou escola, voltou isso, voltou aquilo. Então, estabilizou aquela época. O que a gente percebeu agora, depois? Retomou tudo, tomaram tudo, e agora ampliando ainda mais seus negócios. E eu falo uma coisa, você pode perceber no seu dia a dia. Ontem nós tivemos uma notícia aqui em Bauru, que é apreendido mais 1.500 quilos de maconha na rodovia tal. Apreendeu mais 2 toneladas. Se você for ver lá na ponta da linha, ou seja, lá para o consumidor final, não há qualquer alteração de valor. Não. O que significa dizer que essas apreensões não impactam, né, no comércio. Isso significa, a gente tem que fazer uma leitura aqui muito forte disso aí, muito difícil de fazer, mas realista. Significa que está entrando muita droga. O que nós aprendemos, Polícia Militar... É muito pouco perto do que está rolando. Não chega a 5%, segundo estimativas da Polícia Federal. Então, se eu aprendo 1 tonelada, tá passando 90 toneladas que está entrando no Brasil. Certo. E essa droga ela é distribuída. Você hoje tem uma proliferação de droga em todos os sentidos. E a pior delas é o crack, que na verdade está matando as pessoas, está deixando as pessoas refém da droga. Aí tem as drogas sintéticas, aquele negócio todo e tal. Mas o principal que é aqui, nós somos vizinhos dos maiores produtores de cocaína do mundo. Colômbia, Peru e Bolívia. Nós somos vizinhos do segundo maior produtor de maconha do mundo, que é o Paraguai. O primeiro é o México. Então nós estamos aqui cercados por países que produzem muita droga. E nós temos uma população bastante considerável, mais de 200 milhões de habitantes, que infelizmente muitas dessas pessoas fazem uso de droga. Então significa que
a droga aqui prolifera. E a droga, você compra 1 quilo de cocaína na Bolívia, na Colômbia, seja onde for, você paga lá R$2.000. Você vende em São Paulo por 15. Você vende nos Estados Unidos Lucro por 60. bom pra caramba, né? E você vende na Europa por 90, 100. Então, há uma atratividade por parte das pessoas que são vocacionadas para o crime em, obviamente, buscar o caminho da droga. Agora, qual a grande dificuldade que essas pessoas estão enfrentando hoje? Como que eu lavo esse dinheiro? Aí vem o problema da lavagem do dinheiro. Aí tem organizações sociais, eles estão se filtrando no governo, em várias frentes. Então, nós temos um problema sério e grave no país. Perdemos a guerra às drogas, né? Eu acho que sim. A gente perdeu as Eu guerras também às drogas. entendo que E perdemos. muitos países entenderam isso e desistiram, né? Falaram assim, vamos legalizar esse negócio. Por exemplo, umas pessoas É. vão achar que eu sou louco, mas eu não sou. Hoje, por exemplo, se você legalizar, por exemplo, o consumo da maconha, seria uma boa oportunidade ou seria uma péssima oportunidade para... Num primeiro momento, como conservador, como pessoa de direita, vai falar assim, não pode, a droga não pode ser liberada, a droga... Tá bom, então nós vamos continuar de que jeito? Aprendendo 1 tonelada e deixando passar 90? O crime organizado... Comprando fortalecendo, armas. O problema é que, comprando assim... Então, há necessidade de se repensar a política antidrogas no nosso país. Porque eu vejo, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de ver exemplos internacionais, né? É lógico que nada se compara ao Brasil, né? Porque aqui o Brasil é totalmente diferente. Mas você, na Holanda ou em alguns países alguns estados dos Estados Unidos, que a maconha já é liberada, por exemplo. Pô, o cara planta numa estufa lá bonito, vende numa lojinha super conceituada, com ar-condicionado, você compra lá, o cara que vai lá, compra lá uma quantidadezinha que ele vai usar, volta ali, já compra a seda que ele vai usar, o isqueiro, a outra coisa, de chavador, assim. E aí não precisa ter um traficante armado ameaçando as pessoas e tendo lucro com isso. Você tira o financiamento das quadrilhas, né? Por Eles isso vão ter que fazer outra coisa. Por isso que você tem que repensar a política antidroga. Eu fui na Holanda. O que você vê na Holanda? Muita gente fumando maconha, menos o holandês. O holandês já não tem mais vontade de fumar maconha. Quando ele fuma na casa dele. Agora, quem fuma em praça pública, que é isso, nos cafés e tudo mais, é tudo estrangeiro. Então, só vê estrangeiro fumando maconha, comendo bolinho de maconha, comendo não sei o que de maconha, tudo de maconha, adora. Pirulito de maconha, adora ir lá. Vai lá, fica zen o tempo todo. Né? E tem um problema lá. Qual é o problema lá? Os romenos. Porque lá, como a droga é legalizada e o governo tem o controle sobre a venda, sobre a produção e sobre a venda, os romenos vão lá e tentam o quê? Introduzir no país a maconha de forma clandestina, exatamente para não pagar os impostos. Certo. É o único país no mundo que eu vi que tem, de fato, justiça social. E eu vou falar para você, vou dar um exemplo aqui para você. Lá você não vê ostentação na rua. Você não vê um cara andando com Porsche e um cara andando com carro velho. Lá você vê praticamente todas as pessoas andando com carros iguais. Sim. Você não vê a ostentação de ficar andando de helicóptero para baixo para cima, as pessoas. E você também não vê ostentação em bairros com diferenças de casas e tudo mais. Ah, aqui tem condomínio fechado, aqui não tem condomínio fechado e tal. Pobreza, você não vê essas discrepâncias que você vê aqui. Lá você viu, e eu fui com a minha família, e lá nós encontramos com uma amiga nossa, daqui de Bauru, que mora lá, que casou com um holandês, e ela nos recebeu lá para mostrar. Então ela mostrou um lugar, eu achei interessantíssimo, que as filhas dela estudaram nas escolas e tal. Ela falou, tá vendo aquela casa ali, Meira? Tô. Ali mora um médico. Puta, que legal. É médico, assim, acho que é reumatologista. Aqui. E naquela casa vizinha, sabe quem que mora, Meira? Eu falei, não, um pedreiro. Umas casas iguais, carros iguais e tal. Qual a diferença? O médico ganha bem, muito bem lá, só que paga muito imposto. Ele paga quase 50% daquilo que ele ganha. E o pedreiro não ganha tão bem quanto o médico, mas ele paga 2%, 3%. Então, a justiça social lá faz por quê? Olha, você ganha mais, você paga mais. Você ganha menos, você vai pagar bem menos. Mas o seu filho do pedreiro e o filho do médico vão estudar na mesma escola. Por isso que a escola é gratuita, por isso que a saúde é gratuita, mas em igualdade de condições. Isso é justiça social. Isso é um país... Sonho com isso? Lógico que eu sonho. É o que a gente quer. Mas nosso país está muito distante de uma cultura como essa. Não, aqui a cultura é outra. Não basta eu me dar bem.
o meu concorrente tem que se fuder. É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Coronel, política. Como surgiu a política na sua vida? Coronel, você terminou sua carreira na polícia, né? E entrou para política local. Aqui foi candidato a deputado também, né? Como foi essa tomada de decisão e como você começou na política? Bom, eu comecei a convite do Dr. Paulo Eduardo. O Dr. Paulo Eduardo era vereador, ele era do PSB. Aí ele conhecia o Paulo em razão do APAS, da Associação Policial de Assistência à Saúde, que eu era presidente. É uma associação que tem como objetivo desenvolver um plano, contratar um plano de saúde para a família policial militar. E aí o Paulo me conhecia, o Dr. Paulo me conhecia. Ele é oncologista, tal, me conhecia. E aí o Paulo pegou e falou, olha, encontrei com o Paulo na rua e falou, e aí, o que você vai fazer da vida? Eu falei, Paulo, eu tô aposentado agora, eu tirei o meu Cresce, que eu sou corretor de imóveis, e vou tirar minha OAB, que eu sou bacharel em Direito, mas eu não tenho OAB ainda, que eu terminei a faculdade em 1990. Aí eu consegui os dois, o Cresce e a OAB. Eu falei, bom, eu preciso trabalhar em alguma área, ou como advocacia, ou como corretor de imóveis, enfim, eu vou fazer alguma coisa, porque eu não vou ficar parado. Aposentei com 54 anos de idade. E aí, compulsoriamente, se dependesse de mim, eu não iria aposentar. Certo. E aí o Paulo pegou e falou assim, pô, você não quer vir para a política? Falar, Paulo, vamos ver e tal. Aí começou a surgir uma possibilidade, o Paulo queria me lançar como candidato a prefeito da cidade. Aí eu fui entender o que é uma prefeitura, fui entender receita, despesa, tal, as legislação vigente, tudo. E eu cheguei para o Paulo e falei, Paulo, eu não tenho ainda condições, ainda não estou preparado para assumir um cargo, estou pensando na eleição, em ser eleito, para exercer um cargo de prefeito municipal. Não é uma coisa tão simples assim, é uma coisa muito mais complexa, e eu entendo que eu preciso me preparar para isso. E não existe forma melhor de me preparar disputando uma eleição para vereador e sendo eleito, obviamente, e exercendo o mandato de vereador. Aí assim eu fiz, o Paulo entendeu que também era prematuro, nós conformamos uma chapa e eu fui eleito pelo PSB, foi o segundo mais votado naquela época, e eu consegui uma vaga, uma cadeira lá na Câmara Municipal. Aí na outra eleição, também fui sondado para sair candidato a prefeito, mas aí tinha o Raul, né? E aí era também o Gazeta buscando uma reeleição. É difícil disputar uma eleição com um candidato à reeleição, que pese o Gazeta ter feito um governo, na minha opinião, não muito bom, né? Tanto é que o resultado veio nas urnas. Sim. Aí quando surgiu o fenômeno Suelen Rosim também, que ninguém acreditava, e ela de 1%, ela saltou e foi eleita, né? Porque era uma comunicadora, eu a conhecia. Conversei com a Suelen antes das eleições, até fiz uma proposta para ela ser a minha vice, porque eu sabia que ela tinha tido um resultado bastante expressivo na eleição para deputada, ela ficou como primeira suplente, e falei, Suelen, você não tem interesse de vir compor uma chapa comigo, eu na cabeça, você como vice? Ela falou que não, que o interesse dela era sair candidata a prefeito, porque a exposição era maior, e aí com certeza ela teria lá, conseguiria os votos que faltaram para ela ser eleita a deputada. Então não deu certo aquilo ali, o Raul já tinha escolhido o vice dele, que era o Fábio Manfrinato, certo. E o Gazeta também ia buscar a reeleição na mesma chapa. Eu falei, não vou me aventurar aqui, né, sozinho aqui, se eu não tiver uma boa composição. Aí eu peguei e decidi sair candidato novamente a vereador pelo PSL, junto com o Raul. Foi o mais votado da cidade? Fui o mais votado. Entramos, tudo bem e tal. Terminou, passado 2 anos, veio o convite para eu me candidatar aí a deputado estadual. Foi um erro da minha vida, eu acho, porque foi muito atropelado as coisas. O partido União Brasil não soube conduzir de forma correta. Num primeiro momento, o dia que teve a convenção, meu nome nem estava na relação e tinham me prometido lá. Eu falei, nossa, mas o que isso aconteceu? Eu vim embora para casa. Eu falei, bom, já que não está aqui, vamos embora para casa. Passados 5 dias e já a campanha começando, me chamaram. Então eu fiz uma campanha praticamente em 20 dias, entendeu? Com recursos assim mínimos, que eram no mínimo 220 mil reais, que era o que eles davam para um candidato a deputado estadual. Mesmo assim, acabei aceitando, fui iludido, essa que é a grande forma, mas eu acredito que o resultado das urnas foi bastante surpreendente para mim, que eu tive 24 mil votos,
tive os 20 mil votos em Bauru, que normalmente se calcula assim. Quando você é candidato a vereador, você tem lá 4 mil votos, você multiplica por 4 numa eleição para deputado. Só tem que ser 16. Como eu tive 5 mil, falaram para mim, você vai ter 20 mil votos em Bauru e os outros você vai conquistar aí fora. E aí fora é difícil de conseguir. Por Sim. quê? Porque os outros candidatos, eles atropelam, principalmente quem tem mandato. Ele vai numa cidade, vou dar uma cidade pequena, aí vai, uma cidade como Balbinos. Chega lá, tem o Ed. Quem é o Ed? O Ed é uma pessoa que já foi vereador aqui, comunicativo, cara bom para pedir voto. Ele vai lá e contrata o Ed. Ô Ed, quero que você trabalhe para mim na campanha. Os que são eleitos fazem isso hoje. Toma 5 mil para você aqui, eu quero 500 votos aqui. Lá tem 1.700 eleitores. Quero 500 votos. Se passar de 500 votos, eu te dou 10, dou mais 5. Você vai fazer de tudo para conseguir os 500 votos e para ganhar os 10 mil reais. Tem outro jeito de fazer campanha de deputado? Porque eu só Não conheço tem. esse daí. Não tem. Não tem outro jeito. Só se você for um influencer digital, e embora muito influencer digital Estão indo mal. estão indo mal, Tem alguns que ganham só fazendo vídeo na internet. tem Mas uns que ganham, mas os políticos tradicionais que são eleitos, candidato a deputado, tanto estadual quanto federal, são assim, tem os puxadores de votos locais. tem. Às vezes histórico. Aquele cara tem 5 mandatos, mas 5 mandatos em presidente prudente, ele tem aquele cara lá que Sim, faz 2 mil votos para ele faz. toda eleição. Exatamente. Então, você sabe, você conhece muito bem. Então, esse aí que é o que dá sustentação para essas pessoas se reelegerem. Sim. E quando você é uma pessoa novata nessa seara, dificilmente você consegue voto. Então, eu consegui ainda 4 mil votos fora de Bauru. Muito Então, bom. foi uma votação para mim, ao meu ver, até significativa. Aí, termina a eleição, eu falei, não vou me candidatar mais a vereador, não quero mais ser vereador, acho que 2 mandatos é mais do que suficiente, isso aqui não é carreira para mim, não depende disso aqui para me sobreviver, tenho minha aposentadoria, ganho bem e o suficiente para que eu e minha mulher possamos viver. E aí eu falei, não vou me candidatar. Aí eu estava no União Brasil, nós estávamos lá, Chiara, porque ela era a DEM, ela é o CH, Sim. era eu e o Borgo pelo PSL. Tá. O Borgo conseguiu, por meio de uma liminar, sair do partido do União Brasil e ficamos em 3. Se nós 3 saíssemos candidato a vereador, eu não tinha outros candidatos interessados. Que falaram, 3 vereadores, candidato à reeleição. Eu não vou entrar nessa chapa, eu vou entrar numa outra que eu tenho mais chance. Então, praticamente ficou inviável. Então, eu falei para a Chiara, conversei com a Chiara, falei, Chiara, eu vou para outro partido, né, onde eu vou tentar uma composição e tal. Aí quando eu recebi o convite do Novo, do vereador Borgo, o Borgo falou, estamos formando uma chapa, talvez a gente vai ter uma chapa pura, o Clemente na cabeça. Você não aceitaria vir aqui como vice do Clemente? Eu peguei, conheci o Clemente e tudo, falei assim, Borgo, sem problema nenhum, vamos lá. No último dia de mudança de partido, né, para fazer a filiação, eu saí do União Brasil e fui para o Novo. E então estava formado lá, em tese, uma chapa Clemente e Meira. Falei, bom, tudo bem, você vice, o Clemente é o candidato, já foi vereador, já foi presidente do DAI. Falei, beleza. Ótimo, não tem expressão para ser prefeito. Vamos lançar uma candidatura. Beleza, Raul, eu tinha conversado, antes de ir para o Novo, conversado com o Capitão Augusto, né? Fiquei muito decepcionado com o Capitão Augusto. Não só você, mais Entendeu? pessoas. Porque ele me convidou para ir para o PL, eu fui, aceitei num primeiro momento. Só que quando nós começamos as tratativas, ainda não era a época da saída da mudança de partido, nós começamos a conversar e na pré-campanha você tem que fazer algumas coisas na pré-campanha, como pesquisa, isso tudo tem um custo. Sim. E eu, Meira, não tenho dinheiro próprio para poder bancar uma pesquisa. Você sabe que uma pesquisa não é barata, uma pesquisa custa caro. Pode ser 5 mil, pode ser 10 mil, pode ser 15 mil, pode ser 20 mil. Então tem um custo. Uma pesquisa boa custa 20 mil reais, ainda mais presencial, né, que é o que nós gostaríamos de fazer para saber qual era a intenção de voto, qual era a chance que eu tinha ali de lançar o meu nome à candidatura, porque os partidos também fazem esse tipo de sondagem. E aí o Capitão Augusto pediu que eu reunisse empresários para que nós pudéssemos fazer uma captação de recursos com esses empresários para poder subsidiar essa pesquisa. Eu falei, não. Eu falei, poxa, eu estou no partido mais rico do Brasil, no PL, o partido PL, não é possível o PL não ter recursos para essa finalidade. Aí eu já não comecei a não gostar daquilo ali. Aí, passado mais alguns dias e tal,
nós temos que fazer isso, tem que ir lá no ato. Começou já a fazer alguma escala, me escalando para ir em alguns eventos. Falei, não, calma, eu não estou no PL ainda. Eu ainda sou do União Brasil. Eu não estou ainda, né? Não posso ficar participando de eventos disso com esse viés. Eu não gosto de manifestação, não gosto desse negócio de paulista, não gosto, é uma coisa minha. Poxa, certo. Acabou, eu não gosto daquilo ali. Eu acho que aquilo ali não leva a nada, entendeu? Não gosto. Se um dia você me vê num lugar desse e fala, tá errado, estou passando ali por acaso, porque eu saí da minha casa para ir lá na Avenida Paulista manifestar, mas você não vai ver eu nunca fazer isso aí. Sou contra isso. Não gosto disso. Não leva a nada. Só favorece uma ou duas pessoas. O restante é tudo gado, tudo rebanho. E eu não faço isso, não sou gado de ninguém. Então, eu vi que aquilo ali, eu falei assim, puxa vida, não é por aqui. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu quero desistir da minha candidatura a prefeito, mas me coloco à disposição do partido numa eventual dobrada com o Raul para ser o vice do Raul. Né? Tava tudo certo, fomos até num café conversar, tudo certo, foi o capitão Augusto, eu, o Raul e tal. Praticamente acertamos ali, o Raul concordou em ser meu vice, né, naquele dia e tal. Mas aí como a coisa não vingou, eu tentei mudar. O Raul saindo na cabeça, o Raul talvez fosse para o PL, mas como ele tinha lá um compromisso com a Renata Abreu, no Podemos, certo. Ele não quis desonrar aquilo que ele se comprometeu com a Renata. Eu achei uma atitude bastante louvável do Raul nesse sentido. Aí o Raul pegou e saiu, eu falei, Raul, o que você acha de você sair na cabeça? Eu vice, eu falo aí com o PL e tudo, tal, porque ele não queria perder o PL por causa do tempo de TV. Certo. Aí o Raul falou, da minha parte tudo bem. Aí o capitão Augusto e a Dani Alonso não aceitaram. Não queriam que não queriam me aceitar ali na condição de vice de ninguém. Aí eles não me aceitaram no PL, foi quando eu peguei e tomei a decisão do União Brasil e fui pro Novo. Entendeu? E aí eles lançaram lá uma candidata, escolheram uma candidata para compor a chapa com o Raul. Uhum. Então foi isso que aconteceu em relação ao Raul. Eu fui perguntado 2 vezes nessa eleição o que eu achava. Né? Eu fiz 8 campanhas eleitorais nessa última eleição e não participei de nada de Bauru, mas fui perguntado. Os meninos aqui participaram. Primeiro, eu falei assim, Meira candidato a prefeito. Não existe outra opção. Vocês vão deixar a Suelen ser reeleita no primeiro turno. Sim. Meira candidato a prefeito. Em que se for pelo PL, melhor. Meira candidato a prefeito, 22. Faz isso. E o vice? Se for o Raul, ótimo, que o Raul teve 23 mil votos para deputado. Ia agregar. Se for outro, também não tem problema. Pode ser a Chiara, que foi vice dela, pode ser a Chiara vice, pode ser outro. Só não sendo o pessoal do PT que estava mais uma vez se atrapalhando, brigando entre eles e não fazendo nada, que lançaram um candidato, esse candidato não pôde, e depois trouxeram o Gazeta que era mal avaliado e ficou nessa daí e deixaram, fizeram campanha de 10 dias. Era essa a minha avaliação. E aí você está me contando por que não aconteceu, a conjuntura não aconteceu, você candidato a prefeito. Você acabou sendo vice, candidato a vice na chapa da Chiara. Agora, Coronel, você está sem mandato, você pretende ser candidato a deputado? Tem um detalhe também. Em relação ao Novo, estava Clemente e Meira. Certo. O Clemente, o Almeida é contra, ao contrário, eu achei assim, eu fui com o Clemente 2 vezes para São Paulo, a candidatura dele estava se fortalecendo, estava se estruturando, contratando empresa para fazer tudo, tá tudo certo. O Clemente tem recursos próprios para bancar a campanha dele, mesmo porque o Novo... Isso. Eu não conheço ele. Mesmo porque o Novo não ia disponibilizar recursos, né? Bauru tinha um teto de 750 mil para prefeito, e o Novo, se tivesse um candidato a prefeito, eles iam entregar no máximo 150 mil, que foi o que me ofereceram. E aí o Clemente era o candidato, só que aí surgiu o problema do Clemente, de um problema de uma condenação lá de Lençóis Paulista, quando ele decidiu montar uma empresa para prestar um serviço de assessoria para a Prefeitura Municipal. Ao meu ver, uma condenação injusta, indevida, né? Mas ela existiu e estava em segunda instância.
E aí o presidente nacional do Novo, lá em São Paulo, me chamou, junto com o vereador Borgo, nós fomos numa reunião lá do Novo, e estava lá o presidente nacional, Eduardo Ribeiro, e estava também o presidente estadual do Novo. E nós mostramos o acórdão, porque nós não tínhamos acesso a esse acórdão, esse processo está em segredo de justiça. Quem me deu a cópia desse acórdão foi o Nelson Gonçalves, jornalista. Falou, dá uma olhada nisso aqui. Eu falei, não é possível. E o Borgo também ficou surpreso com aquilo. Mesmo assim, isso aí foi levado ao conhecimento do Novo. O Novo falou assim, nós não vamos lançar um candidato em Bauru que tenha uma condenação por improbidade administrativa. Não foi o Borgo nem o Meira que pediu. E aí eles ficaram com receio. Falaram, então tá bom, já que vocês não querem, então avisa o candidato lá, que é o Clemente, o quanto antes para ele não ficar despendendo recursos para isso. E aí não fizeram isso, deixaram para fazer isso aí praticamente nos 45 do segundo tempo. Quando chegou um determinado momento que tomaram a decisão que o Clemente não mais seria o candidato pelo Partido Novo, aí o Eduardo Ribeiro me pediu, falou, eu tenho uma pesquisa, uma prévia, tal, lá em Bauru, você tem um nome bom, bem conceituado, você não quer sair do candidato pelo Novo? A gente pode fazer uma chapa pura ou tentar fazer uma composição com algum outro partido pequeno. Eu falei, presidente Eduardo, eu saio com uma condição. Ele falou, qual a condição? Eu preciso de recurso financeiro, eu não tenho recursos próprios para eu subsidiar minha campanha. E eu não fico pedindo dinheiro para empresário, porque eu não gosto disso, porque eu não quero fatiar e nem vender cargo nem a prefeitura, antes mesmo de assumir. Aí ele pegou e falou assim, qual é o valor que você necessita? Eu falei, eu fiz uma prévia, né, com 550, 600 mil reais eu consigo fazer uma... Muito pouco. Mas eu consigo fazer uma eleição. A Chiara gastou 550. Por isso que não ganhou. Não, talvez não seja por isso, mas ficou em segundo. Né? E eu vou explicar por que aconteceu também depois. Uma campanha em Bauru fica vencedora, está entre 3 e 4 milhões de reais. Então é clandestino. Então uma campanha ilegal. Claro que é. Mas eu nunca pensei, eu nunca pensei em trabalhar com dinheiro ilegal. Sim. Eu só pensei em trabalhar com dinheiro do fundo eleitoral. Certo. E acabou. Eu falei, a minha campanha vai ser estritamente com os 600 ou 550 mil reais que o partido me disponibilizar. Nada mais. Ganhe ou não ganhe. Eu não quero me vender para ninguém. Não vou me vender para ninguém. E aí eu peguei, tomei a decisão, falei assim, eu saio. Aí o presidente fez as contas e tal, não sei o que eu tenho X milhões para o estado de São Paulo e tal. No máximo 150 mil. Falei, você é louco, 150 mil eu não vou, pode esquecer. Aí o presidente estadual do Novo falou assim, o Ricardo falou assim, não, nós fazemos lá um jantar com o empresário. Eu falei, você está em outro país, cara. Lá não tem isso aí, ninguém vai fazer um jantar lá para pagar R$1.000 para comer macarrão. Eu falei, lá é Bauru, é outro papo. E eu não quero dinheiro assim também. Eu vou viver, todas as pessoas que comprarem ali, que pagarem R$1.000 pelo jantar, vão ter direito a alguma participação no governo. Você pode ter certeza disso. Ou pelo menos uma boa parte vai achar que tem participação. Ajudei a sua campanha, paguei lá o jantar. Entendeu? Eu falei, não quero. Eu quero dinheiro do partido. E para decepção minha, o partido não me deu. E para decepção minha, o partido gastou quase 4 milhões de reais com uma candidata a prefeita na capital, que teve 80 mil votos. Então é uma coisa assim que é inconcebível, é inaceitável o que eles fizeram. Mas tudo bem, saí de lá, falei assim, Borgo, não saio candidato, não vou sair com 150 mil, não vou me endividar, eu tenho o meu patrimônio que eu consegui, que é a minha casa, o meu carro e um apartamento em São Paulo, que tem 27 metros quadrados, é o que eu consegui construir na minha vida toda, eu não vou disponibilizar desse patrimônio meu, é da minha família, não é meu. Bom, saí de lá, decidido não. Aí nós começamos a conversar com a Chiara, porque a Chiara recebeu um convite do União Brasil, para que ela pudesse sair a candidata e tal, e a Chiara, na verdade, estava na dúvida da escolha do vice dela. Podia ser do PSB, com a Rosana Polato, e surgiu a nossa oportunidade. Aí os candidatos a vereador do União Brasil fizeram uma reunião e entenderam que o meu nome era melhor do que alguém do PSB, seja ele quem for. Certo. No caso do partido que tem viés de esquerda, aquele negócio com todo, certeza. Tal. E aí acabou dando certo, nós saímos candidato, ela tinha lá um recurso prometido pelo partido, o partido disponibilizou para ela, acho que foi 550 mil reais, ela colocou mais um pouco de dinheiro, eu
na verdade, eu coloquei acho que R$ 1.700 para comprar material para minha campanha, adesivo, essas coisas, complementei lá alguma coisa. E assim nós fizemos a nossa campanha, entendeu? E aí qual foi a surpresa nossa? Nós estávamos sempre nas pesquisas aí de todo mundo em terceiro ou quarto lugar. Então eu falava assim, vocês estão atrás do ISO, estão com 2%, o ISO está com 9%, Raul está com 30% e a Sueli está com 40%. Então eram essas as pesquisas que a gente tinha. Veio gente, eu não vou falar nome aqui, porque aí não vem ao caso, porque senão eu estaria, de uma certa forma, ofendendo a pessoa, ligado ao Raul, que veio me mostrar a pesquisa e falou, vocês não apoiam a gente no segundo turno? Eu falei, lógico, pode ficar tranquilo que nós vamos te apoiar. E estava lá a Sueli com 38 e o Raul com 33. Aí, em um determinado momento da campanha, foi um negócio interessante. A Chiara e o marido dela, o Baceto, que é uma pessoa que eu tenho maior estima, decidiram fazer uma pesquisa. Aí conversaram com um comunicador da cidade, né, que também trabalha em muitas campanhas, falou assim, me indica para mim um instituto de pesquisa para a gente comprar uma pesquisa, para a gente encomendar uma pesquisa, para saber qual é a realidade, porque até agora a gente está vendo muita divergência de números aqui. E aí contratamos foi contratado com dinheiro, com recurso do fundo, certo? Por 20 mil, 22 mil reais, uma pesquisa presencial, entendeu? E eles começariam na segunda-feira, na sexta-feira eles entregavam para a gente. Tá bom. Faltando aí 15 dias, 17 dias para a eleição. O meu instituto é mais barato, viu? Tem um instituto de pesquisa. Não, é uma do Paraná. Foi indicado aí por um comunicador. Muito bem. E aí você registra a pesquisa. Você tem, registra a pesquisa. Tudo que você registrar, você pode divulgar. Exatamente. Se você não registrar, você não pode divulgar. Mas você também pode pegar e retirar depois e não divulgar. Sim, exatamente. Bem, quando faltava 15, 16 dias para a pesquisa, o Baceto, hoje eu posso tornar público isso aqui, porque já passou. Sim. O Baceto pega, me chama, falou, estou com o resultado da pesquisa. Né? O Baceto estava em São Paulo. Eu falei, vamos conversar? Vamos. O Baceto chegou para mim e falou assim, seguinte, a Sueli vai ganhar em primeiro lugar, no primeiro turno. Nós vamos estar em segundo, o Raul em terceiro, e o ISO ou o candidato do PT, do PSOL, vai estar em quarto, então ia estar ali mais sequência. Suelen, Chiara e Raul. Falei, caramba, mas primeiro turno. E agora? Eu falei assim, bom, agora é o seguinte, nós vamos divulgar uma pesquisa ruim para nós? Não, nós não podemos desestimular o nosso eleitorado e nem as pessoas que estão com a gente, os candidatos. Decisão, não vamos divulgar a pesquisa. Certo. E não divulgamos a pesquisa. Quem sabia dessa informação? A Chiara, o Meira e o Baceto. E guardamos conosco. Falei, não vamos baixar a cabeça, vamos continuar fazendo a campanha. Né? E tentando atacar os pontos frágeis da Sueli, que era a falta d'água, né? Que era isso, aquilo, tal. Bom, falta d'água estava em evidência, né? Um negócio que não tinha como fugir. E aí vamos nos bairros onde a falta d'água está com mais. Aqui, por exemplo, é um bairro onde estava faltando muita água. Né? E começamos. Aí continuamos a nossa campanha. E aí, no dia da eleição, resultado. Bateu exatamente a pesquisa. Então, a pesquisa, ao meu ver, foi uma pesquisa assim, a mais acertada que eu vi. E vou falar para você, a campanha da Sueli não tinha essa informação. Eles acreditavam que o Raul estava em segundo. Sim. Lá, na hora que eles receberam o resultado que vocês estavam em segundo, eles ficaram surpreendidos. Eles foram surpreendidos. E eu falei, eu tive uma oportunidade de encontrar com o pai da Sueli num evento do PP, e ele me questionou, eu falei assim, e aí lá em Bauru, o que você acha? Eu falei assim, ganhei no primeiro turno lá, hein? Senhor Dozimar. Dozimar. Eu falei assim, ganha no primeiro turno lá, hein? Ele, por quê? Porque no segundo turno, se vocês perdem. No segundo turno, ganha no primeiro. Aí ele falou assim, Falei, vou ganhar no primeiro turno, no segundo turno vocês perdem pra qualquer um. Aí ele ficou assustado que eu falei com ele, mas era uma leitura que muita gente tinha, da política tinha essa leitura. Assim, se a oposição consegue levar para segundo turno, a prefeita ia ter problemas. Meira, candidato a deputado, você fugiu da minha pergunta, hein? Se eu sou candidato agora? Não, eu tenho sido sondado pelo próprio Partido Novo. O Partido Novo quer, mas você sabe o seguinte, você trabalha em campanha, você sabe muito bem. Dinheiro para campanha para deputado vem para o deputado federal. Sim. O deputado federal é que tem lá o quinhão, né, do fundo eleitoral ou do fundo partidário.
Então, o Partido Novo não gastou R$1 do fundo partidário nas eleições municipais. Só gastou o fundo eleitoral. Então ele tem lá uma reserva e o Partido Novo agora não é mais bobo, né? Aquele bobinho, não uso dinheiro público para fazer campanha. Você não usa, você não tem representação, filho. Então hoje o Partido Novo acordou e sabe o seguinte, se não aumentar o número de deputados federais em Brasília, o quinhão diminui e o partido fica cada vez mais inexpressivo. Então eles vão investir muito forte na eleição para deputado federal. E tem alguns figurões no estado de São Paulo que sairão candidatos, né? O Poit, por exemplo, é mais um. Tem lá um outro menino lá também que já foi vereador em São Paulo. Enfim. O Borgo provavelmente vai ser o candidato aqui da região a deputado federal e tal. E o Borgo estava fazendo uma leitura interessante. Ele falou, Meira, não tem candidato a deputado estadual pelo Novo. Só tem federal. Os figurões estão tudo federal. Então é uma boa alternativa sair candidato pelo Novo para estadual. Porque se os candidatos conseguirem 1 ou 2 quocientes, nós temos 2 cadeiras na Assembleia. E aí vai ser aquele que tiver 35, 37, 40 mil votos. Né? Se eu sair candidato a deputado federal aqui, eu, pelo menos a promessa que tem, que pelo menos terei disponível 1 milhão. Que o teto para deputado federal acho que é 2.700. 2.700. E para deputado estadual é 1.250, 1.300. Exatamente. Tá. Eu falei, para estadual, quanto que tem? Ele falou, nada. Eu falei, como nada? Ele falou, não, aí que tá. É por isso que eu estou te falando que daí nós podemos ser candidato, fazer uma dobrada, eu e você, e tal. É. Eu falei, Borgo, deixa eu pensar, deixa eu maturar isso ainda, porque não estou disposto, porque em razão da última experiência que eu tive para candidato a deputado estadual. Se não tiver dinheiro, Borgo, para poder ter as pessoas nas cidades aqui no entorno, em 40 cidades, esquece. Vai vir aqui o deputado fulano de tal, o deputado um é ligado à igreja, outro é ligado disso, outro é ligado àquele. É eles que vão levar, como aconteceu aqui na última eleição e não mudou o cenário. Eu sei que nós precisamos ter um deputado federal, um estadual, mas não é por aí. Bom, resumindo, o Borgo tem uma rede social muito boa, ele tem um espaço bom lá na Rádio Ouro Verde, né? Eu divirjo do Borgo em algumas coisas radicais que ele pensa, eu não penso também, não penso daquela forma, entendeu? Ele sabe disso. Mas é meu amigo, é uma pessoa que eu confio, entendeu? Então, existe essa possibilidade de ter uma dobrada. Novo, Bauru. Novo, exatamente. Por aí. Essa é uma expectativa. Fora isso, não tem. O próprio União Brasil, tem um amigo meu que trabalha lá, que é contador do União Brasil, perguntou se eu teria interesse em me candidatar, mas me parece que estão sondando também a Chiara, né? Para sair candidato a deputado estadual e para dobrar com alguém federal. Mas não tenho nada. Por enquanto, então, hoje eu não sou candidato, apenas eu tenho uma proposta de uma candidatura pelo Partido Novo. O que eu tenho vontade, e agora não minto, não quero esconder, dependendo do cenário para 2028, eu saio candidato a prefeito. E se o partido me der R$5 mil, eu vou sair com R$5 mil. Quero nem saber. Vou sair com o meu nome. Ganhar, ganhou. Se eu não ganhar, não vou perder nada. Se eu ganhar, pode ter certeza de uma coisa. Vai mudar Bauru. E nós vamos ter uma mudança radical e profunda nessa cidade. Porque hoje o que a gente vê é um desgoverno. É uma pessoa, assim, com todo respeito a Suelen, a cidadã Suelen Silva Rosim. Ela é uma péssima prefeita, uma gestora horrível, que não sabe dar crédito a receita que nós temos, a receita que ela tem em mãos, ela não sabe o que fazer com o dinheiro público. Não sabe. Gasta de forma exagerada. Parece uma pessoa que não tem controle das finanças. Aquela pessoa que vive endividada, que vive com o cartão de crédito enrolado, que vive devendo para o banco no cheque especial, porque não tem controle das contas. Se ela tivesse tido controle, nós teríamos recurso hoje para construir um hospital que não tem, nós teríamos dinheiro suficiente para fazer uma série de coisas. Então, veja o exemplo da educação. Você tem aí 25% da sua receita, você pode empenhar na educação. Chegou num determinado ano de governo dela,
não tinha gasto os 25%, saíram correndo aí atrás de imóvel para comprar por meio de desapropriação. Palavra cantada, enfim, lousas, não sei o quê, púlpito, olha, uma gastança de dinheiro de forma desordenada. Então, ao meu ver, ela faz uma péssima gestão. Mas, por outro lado, politicamente, ela interessa para os partidos políticos, que ela é uma pessoa bem comunicada, ela tem uma boa comunicação, quando ela é uma apresentadora, fala bem, ela é uma pessoa que tem uma imagem muito positiva, porque ela sorri muito bem, ela se expressa muito bem, diferente de um cara feio como eu, né? É diferente, mas tem tudo isso. Ela é mulher, jovem, né? É mulher negra, evangélica, cantora gospel. Ela tem tudo, ela tem todos os atributos que politicamente atrai qualquer partido político. Agora, o que eu avalio a Sueli não é com esses atributos, é a condição dela como gestora do município. E ao meu ver, nos 4 primeiros anos de governo dela, que eu estive na Câmara Municipal, ela não fez um bom governo, fez um péssimo governo. O que eu vejo de fora, tanto não sendo de Bauru, faz só 4 anos que eu moro, 5 anos que eu moro em Bauru, e também não participando de nenhum governo, nem da oposição, nem da situação, eu acho a administração municipal sem plano. Eles vivem da notícia do dia. O que é que estão falando hoje? É o apagar incêndio. Apagar incêndio, só fazem isso. Ou gasto desnecessário, trouxe um monte de equipe de fora, não sei com qual intenção, os assessores, nenhum é de Bauru. Quem manda na política de Bauru é todo mundo de fora, conheço o pessoal, é todo vindo do antigo PEN, Partido Ecológico da Nação, que depois virou Republicanos, né? Tudo do pessoal interno do partido está aqui, pensando numa política fora de Bauru. A preocupação da gestão política atual de Bauru é com fora de Bauru. É com o que eles vão fazer depois daqui. Aí vem uma informação de São Paulo, forte articulação para que a Suelen seja candidata a vice-governadora numa possível chapa com agora indiciado Rodrigo Manga, que é o prefeito de Sorocaba, na sucessão do Tarcísio. Se o Tarcísio candidato a presidente for. Se não for candidato a presidente, muda a estratégia toda. Mas a Suelen é pré-candidata a vice-governadora do estado de São Paulo. Não duvido. Então a prefeitura, a articulação... Até candidata a senadora. A articulação da política local está voltada para essa política estadual que a igreja quer, o partido quer colocar ela nessa... Então o pessoal, a vez que está trabalhando aqui para a cidade, está trabalhando nesse objetivo maior. É que é um risco muito grande para ela hoje sair candidata a um cargo de eleição proporcional, porque ela teria que se afastar. Ela teria que se afastar e perde o mandato, né? E aí, ela não quer. Ela quer na próxima. Então, isso assim. Sim. Ela quer na próxima. E por isso que a articulação de não ser com agora, do Tarcísio ser reeleito. Eu estava em São Paulo semana passada, estava todo mundo falando sobre isso. E ela é uma das figurinhas que estão na mesa do Kassab, do pessoal lá articulando. Na hora que montam um quadrinho, estão colocando ela de vice-governadora. Eu conversei com o Dr. Gilberto Kassab recentemente, e ele falou isso para mim pessoalmente. Ele falou assim que ela é um potencial muito forte politicamente, pensando em outros cargos, como vice, como senadora, como deputada federal. Ele mesmo falou, Meira, ela tem aqui vários atributos que eu não preciso mencionar para você. Eu falei, em que pese você ser da oposicionista dela, oposição dela, mas ela tem isso. Aí eu falei, não, doutor Gilberto, eu não tiro isso aí dela, não tem como, isso aí é dela, entendeu? Ela conquistou. Então, isso aí é uns atributos que ela tem. Só que eu falo para o senhor da postura dela como prefeita de Bauru. E eu tenho um respeito muito grande pelo doutor Gilberto Kassab, porque eu peguei um final de governo dele municipal, né, como prefeito, e depois foi eleito o Fernando Haddad, né? Ele estava no segundo mandato dele. Então eu tive uma relação bastante próxima com ele. Ele foi muito generoso conosco na Polícia Militar, porque na época eu pedi para que ele aumentasse o número de vagas da atividade delegada. Ele aumentou em 1.000 vagas, ou seja, deu oportunidade para mais 1.000 policiais militares poderem trabalhar. Atividade delegada é muito legal. Atividade delegada é uma coisa que foi no governo dele que foi criado. É uma coisa importante da Polícia Militar, né, a atividade delegada. É quando a prefeitura contrata os policiais para fazerem atividades fora do seu horário habitual. Mira, só para encerrar, para a gente não perder o foco da política.
Bom, pode ser candidato a deputado. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu ouvi ventilar. Por que a Polícia Militar não tá muito feliz com o Tarcísio? Os policiais militares da ativa não estão muito felizes. Não está muito feliz porque ele fez uma promessa que nós teríamos o melhor salário do Brasil, nós éramos o 20º e continuamos lá naquela entre 15 e 20. Essa que é a verdade. Ele prometeu no Estados primeiro bem ano, mais pobres que no São primeiro Paulo ano pagam de mais, governo né? dele, ele deu um aumento, descontentou dois profissionais na Polícia Militar, o terceiro sargento e o segundo tenente, porque hoje um policial militar, mesmo que ele praticamente não faça nenhum esforço para nenhum curso, ele aposenta como sargento, porque ele é soldado, entra como soldado, ele é promovido a cabo por antiguidade, né? E ele é promovido na inatividade ao posto terceiro sargento. Então nós temos uma quantidade enorme de terceiros sargentos aposentados. E aquele policial militar que era sargento, que foi cabo, que progrediu ali né, na graduação de praça, ele hoje consegue chegar com mais tranquilidade, mais facilidade do que antigamente ao posto de segundo tenente, porque nós temos direito ao posto imediato na aposentadoria. Ainda existe o posto imediato aqui na Polícia Militar, tanto para praça quanto para oficial. Então nós temos hoje no quadro de inativos uma quantidade enorme de segundo tenentes e uma quantidade enorme de terceiros sargentos. E quando ele deu o primeiro aumento, que ele falou para o capitão Derrite, secretário, falou, ó, eu vou disponibilizar para você, capitão, um orçamento de X bilhões para você distribuir esse aí em aumento salarial. O Derrite não preferiu fazer um aumento linear, ou seja, uniforme. Vou dar 20% para todo mundo. 15%. Ele pegou e fez algumas diferenciações de postos e graduações. E o terceiro sargento e o segundo tenente foram preteridos, tiveram o menor aumento. Então isso já criou uma insatisfação, né? E aí, no segundo aumento agora, que ele falou que ele prometeu que ele ia recompensar essas pessoas e dar um aumento para colocar a Polícia Militar num patamar igual a Brasília, igual a Goiás, igual a Santa Catarina, que ganham muito bem, igual ao Mato Grosso do Sul. E são muito mais pobres que a gente, e né? Deu um aumento linear de 5%. Isso a tropa descontentou. Agora eu vou afirmar para você, como nós não temos direito à greve, não temos direito à sindicalização, não temos sindicato que nos represente, nós temos que amargurar essa insatisfação, não é isso? Ficar quietos, mas as redes sociais hoje falam por si só. Nas redes sociais você vê a insatisfação da tropa com o governador Tarcísio. Tanto policiais da ativa quanto policiais inativos. Por quê? Porque ele não honrou um compromisso que ele prometeu. Muitas pessoas, não sou defensor do Dória, muitas pessoas, né, na Polícia Militar, na época da eleição, foram todos na onda do Bolsodória. Bolsodória, uma maior enganação da paróquia. Mas muitos policiais caíram nesse conto do vigário e acabaram votando no Dória, preterindo o Márcio França, que defende muito mais o funcionalismo do que ninguém. Mas na época eu perguntei, a gente sempre pergunta, os professores estão com quem? Fulano. Os militares estão com quem? Na época eu perguntei, o pessoal falou assim, os militares estão com o Márcio. Na época falava isso. Tá. Mas aí houve 10 dias para finalizar o segundo turno. Aí teve o Bolsodória e o pessoal o Dória criou lá o tal do Bolsodória, o Bolsodória pegou. O Dória, apesar de tudo, se você somar os percentuais de aumento que o Dória deu e somar os percentuais de aumento que o Tarcísio deu, o Dória foi mais generoso que o Tarcísio. O Tarcísio ainda tem a possibilidade de recuperar a credibilidade no ano que vem até março. Porque depois não pode mais. Depois não pode mais. Duvido. Eu queria, mas eu duvido que ele vai fazer isso. Engraçado, né? Às vezes um cara que é de fora... Pô, o Tarcísio, ele tem raízes... Ele é do ITA, né? Ele tem raízes ali na coisa... você espera que é um cara que vai olhar para esse lado? Não, ele tá olhando mais para outro lado. A política é assim, né? E aí o cara que você não espera muito, que é o Márcio França, que é do PSB, Partido Socialista, que ele assumiu depois que o Alckmin foi afastado. O Márcio França, em 6 meses, fez uma gestão que toda a Polícia Militar ficou aplaudindo.
Foi. É engraçado isso daí. E a época eu estava no legal por causa partido disso. dele. A época, quando ele assumiu o governo, Aham. eu ainda pertencia ao PSB, porque eu fui eleito a primeira eleição minha pelo PSB, Pelo PSB. em razão da amizade que eu tinha com o Dr. Paulo Eduardo. Que Entendeu? coisa. Sabe como é que nós chegamos na bonificação? Sabe como é que nós chegamos na bonificação por resultado? Ah, Você conhece o Beto Sicupira? sim, Quem que é o Beto Sicupira? não sei. É o dono da Ambev. Tô ligado. Eu sei. Ele com o Lehman. Aham. É um dos caras mais ricos do Brasil. Pira. Aí ele é muito amigo do Alckmin. Uhum. Aí ele, numa conversa com o Alckmin, tudo, e eu tinha falado com o secretário, eu falei, secretário, nós precisamos criar um incentivo pecuniário para o policial militar trabalhar, para ele produzir, para a gente tem que medir resultados aqui, né? Como é que nós vamos conseguir atingir... Quais são as metas nossas? Não é reduzir os indicadores? Como é que eu faço para reduzir os indicadores? Aí nós começamos a conversar. Aí o governador me apresentou para o Beto Sicupira para que eu fizesse uma exposição daquilo que eu entendia. O Beto Sicupira falou, pô, a sua ideia é fantástica, deixa que eu vou colocar isso no papel, eu vou fazer uma proposta e eu vou fazer algo que vai ser... O governo não vai ter despesa nenhuma. O Beto Sicupira arrumou 25 empresários na época, cada um contribuiu com R$1 milhão, ele arrumou 25 milhões de reais. Aí ele chamou uma empresa, estou tentando lembrar o nome da empresa, de consultoria, de Minas Gerais. Essa empresa ela ia formatar como é que nós íamos fazer, como é que a gente ia medir, mensurar resultados e estabelecer metas. Aí nós começamos a sentar, falamos, tem que ser meta comum a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, nós tínhamos já uma coisa bastante avançada, que era a divisão territorial. Uma área de um capitão corresponde a uma área de um delegado. Certo. E aí nós começamos a verificar o que nós vamos fazer, o que nós precisamos reduzir, homicídio, roubo e furto de veículo, roubo e furto outros, estupro, e aí nós começamos, latrocínio, aí nós começamos a desenhar como é que nós íamos fazer isso. Aí chegamos ao nível de companhia. O que é companhia? É um capitão com 200 PMs, homens e mulheres. E para o delegado também, ele tem ali a sua delegacia. Então, aquela área ali, ela tinha uma meta. Se você conseguia reduzir... Meta, o que é meta? É algo que é possível alcançar. Certo. Você não pode colocar uma meta assim, vamos reduzir Zero. 100% a zero homicídio. Impossível. Eu vou reduzir X%, tal. Mas como é que eu faço para reduzir? Bom, aí você tem que ter uma ação conjunta de polícia. Eu tenho que aprender mais armas, eu tenho que recapturar mais condenado, eu tenho que fazer isso, enfim, eu é que tenho que estabelecer a estratégia. E eu tenho que todo mundo abraçar a ideia. Pra você ter uma ideia, você pega uma tropa, eu tinha tropa aqui com 500 homens, cheguei a comandar 480 homens numa companhia, que era Bauru. Certo. Sabe quantos PMs de fato abraçavam a causa e prendia bandido, apreendia arma, recapturava condenado, enfim, 20%. E os outros 80%? Se limitavam a atender rádio. Então, 20% ralava. Porque eram os 20% que estava no fórum, eram os 20% que vinha lá reclamação. Certo. Tomei um tapa do polícia, o polícia me bateu. Era sempre os 20%. Eu falei, 20% trabalha, 80% finge que trabalha. Tem um emprego. Tem um emprego. Né? E aí eu falei, eu peguei essa minha visão que eu tinha e levei para lá. Aí nós fizemos vai continuar aqueles 20%, mas se eu conseguir chegar em 40%, 50%, a minha efetividade policial vai melhorar. Foi o que aconteceu. Porque aí começou o seguinte, uma companhia estava aqui, outra companhia aqui, divisa diária. Esse aqui não atingiu a meta, esse aqui atingiu a meta, o cara ganhava R$3 mil. Esse aqui não atingiu a meta, não ganhou nada. E aí começou uma briga por resultados. Entendeu? Teve até briga pegava defunto de um lado e colocava na área do outro. Teve até isso. Teve isso também. Aconteceu muito disso. Entendeu? O cara achava o cara morto, homicídio, não vou registrar esse homicídio da minha área. Vamos pôr na área do outro. 2 quadras. Então tinha isso também. Mas tudo bem, faz parte do negócio. Mas a bonificação por resultado, ela deu certo. Mas dá certo em todas as áreas, não só na polícia. Você pega... em todo lugar. Todo lugar. Hoje fala muito na educação do Ceará, que a educação pública do Ceará é a melhor do Brasil. Olha só, um dos estados mais pobres do Brasil. Aí você vai ver o que tem lá, o que eles fizeram.
bonificação pro professor e pro diretor. Só isso aí. Ó, bateu meta aqui de escolaridade, de coisa, ganha mais. Afinal, uma grana. É meta. É. Hoje é meta. Hoje é... A minha filha trabalha no Nubank. Aham. Cara, é meta. Tudo é meta, né? Meta. Ela ganha lá, como que é a bonificação do Nubank? Sabe como que é, não? Não. Eles pagam em ações. E ações da empresa. Então, tem época aí que às vezes ela fala assim, ganhei $50 mil em ações, pai. Beleza. Até que agora, recentemente, ela tinha lá uns dólares, lá, umas ações que ela podia vender. Só pode vender depois de 2 anos. Sim, porque é funcionário. Aí ela vendeu, ela falou assim, pai, o que eu tenho aqui para vender dá para me quitar o apartamento. O que você acha? Eu falei, porra, quita. Se livra da dívida. Você está pagando 2,5 pau de prestação. Foi lá, quitou. Aí, e assim, e ganha dinheiro constantemente. Ó, o coronel chegou aqui e falou assim, então não, minha arma, eu vou deixar aqui para trás para intimidar o entrevistador, entendeu? Falou assim, toma cuidado que você vai perguntar, porque eu estou armado. Tá? Não. Mas você vê, eu fiz todas as perguntas, respondeu todas as perguntas. Foi ótima entrevista. A minha arma é a minha cédula de identidade. Eu sou um brasileiro, livre, tenho liberdade para poder falar, me expressar e tenho a certeza de uma coisa, sou honesto e vou continuar sendo. Tá aí o cartão de visita do homem. Obrigado, coronel. Eu que agradeço a oportunidade, Ed. Muito obrigado mesmo, de coração.